Olá, crianças! Hoje nós vamos fazer a página 65 e a página 66. Eu vou só explicar como é que vocês vão jogar, né, esse jogo dos números. Lembrando que a página 65 e a 66 que eu falo é da apostila número 2, tá? É a apostila do segundo bimestre matemática. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ir lá no final da apostila, onde tem esse encarte 3. Esse encarte 3, né, com os números. Ele tem parte 1 e tem também a parte 2. Vocês vão recortar os números. Então, tem aqui, ó, o número 900, tem o número 800, o 700, o 600, tem o 500. Tem o número 90, 80, 70, 60, 50. Tem o número 9, o 8, o 7, o 6 e o 5. E tem aqui também, ó, o número 400, 300, 200, 100. Tem o 40, o 30. Tem o 30 novamente. Tem o 10. Tem o número 4, o 3, o 2 e o 1. Então, são esses números que vocês vão recortar. Depois de recortar, vocês vão virar eles sobre uma mesa ou no chão mesmo, ou sobre a cama, não sei, o local que vocês forem jogar, né? Aí vocês vão virar ele, não pode ver os números, e cada jogador vai ter que tirar 3 fichas. Cada jogador vai tirar 3 fichas, sendo que essas 3 fichas, a primeira tem que ser de um tamanho, né? Que é esse tamanho aqui. A segunda ficha tem que ser desse tamanho aqui e a terceira desse tamanho. Então, a primeira tem que ter 3 números, né? Que é a unidade, dezena, centena, número 200. A segunda tem que ter 2 números, unidade, dezena, que ó, formou 70. E a terceira ficha tem que ter só um número, é só unidade. Então, aqui foi dado um exemplo. Essa pessoa tirou 3 fichas. Quando ela virou, saiu 200, saiu 70 e saiu 1. Aí, o que ela fez? 200 mais 70 mais 1 é a mesma coisa que 271. Então, essa pessoa, ela fez 271 pontos. Então, vocês vão jogar assim, ó. Aqui, você tem que colocar o nome do jogador 1. E aqui o nome do jogador 2. E são 10 rodadas. Então, vocês vão fazer isso na primeira rodada, né? O jogador 1 tira as suas fichas, que são 3. O jogador 2 também tira as suas fichas. A segunda rodada, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª rodada. Aqui aparece diferença de pontos. Então, eu vou dar um exemplo. Diferença de pontos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou colocar, na verdade, só uma rodada. Eu ia colocar mais, só que o vídeo fica muito longo, né? Então, eu vou colocar aqui, jogador 1, colocar o nome de uma pessoa e o jogador 2, tá? Aí, vem aqui a rodada 1, né? A primeira rodada. Aí eu tenho que tirar 3 fichas, só que eu não posso ver. Então, imagina que eu não tô vendo, né? Eu vou tirar uma ficha assim, que é uma ficha com 3 números. Vou tirar essa. Aí depois eu tenho que tirar agora uma ficha com 2 números. Vou tirar essa. E depois eu tenho que tirar uma ficha com um número só. Então, eu vou tirar essa aqui. Imagina que eu não vi, eu tirei por acaso, né? Agora eu vou ver, ó, 100 com 30 e com 4 dá 134.
Aí eu tenho que colocar aqui, ó. Na rodada 1 eu fiz 134 pontos. Aí agora é a vez do jogador 2. Aí o jogador 2 tem que fazer a mesma coisa. Vai tirar 3 fichas, uma de cada tamanho. Então, imagina que esse jogador aqui, por sorte, ele tirou esse 500, né? Depois ele tirou, por sorte, o 60. Então, é uma ficha de cada tamanho. E depois ele tirou a outra ficha, porque são 3 fichas, uma de cada tamanho. Então, esse jogador aqui tirou essas 3 fichas. Então, ele tem que ver que número que ele vai formar. Então, é o 565. Então, ele vai e coloca os pontos aqui, ó, 565. Aqui aparece diferença. Por que que eu coloquei diferença? Porque aqui pede que você coloque a diferença de pontos entre a sua jogada e a do outro jogador. Então, para calcular a diferença de pontos, você tem que fazer um cálculo, né? Uma conta de menos. Então, você pega o número, os pontos do jogador e os seus pontos, o seu ponto, né? O ponto que você fez. E aí você faz uma conta de subtração para saber qual é esse valor, essa diferença. Então, 5 tirar 4 fica 1. Coloca o sinalzinho de menos aqui. 5 tirar 4 fica 1. 6 tira 3 fica 3. E 5 tira 1 fica 4. Então, a diferença aqui dá 431. Então, a diferença de 431. Então, basta você já colocar só o resultado agora. 431. Agora, aqui, ó, eu coloquei a favor. Por que que eu coloquei a favor? Porque na tabela, nesse quadro, ele quer que você coloque o nome da pessoa que venceu essa rodada. A diferença é a favor de... No caso aqui do meu jogo, quem que fez mais pontos? Foi a Jane, né? Então, a Jane, ela fez 431 pontos a mais que eu, que a Dani. Então, isso aqui vai ficar a favor de quem? Da Jane. Aí vai ficar o nome dela aqui, Jane. Então, dessa mesma maneira que eu joguei aqui, você vai jogar na segunda rodada, na terceira rodada, na quarta rodada, até chegar na 10ª rodada. E vão preenchendo a tabela. Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse jogo, porque para que vocês tenham que preencher essa tabela é necessário. Por quê? Porque a página 67 e outras páginas, né, é necessário que você olhe para esse quadro de registro aqui do seu jogo, né, que é o seu jogo, para responder essas questões, tá bom? Então, até a nossa próxima correção.